E eu gostaria de antes ler uma passagem que se encontra em Lucas 21, 21, 25 e 26, que diz o seguinte. Ali está um eco, né? Haverá sinais no sol, Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão. O homem já pensou as pessoas caindo na rua, desmaiando de terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Eu lembro uma vez, em 1982, eu trabalhava na Minas Pneus, que tem ali na Francisco Sá com Amazonas. E deu um temporal, mas aqui é temporal de chuva grossa, com granizo e ventania, e começou a balançar fio, as janelas da loja sacudindo, e os fios arrebentando. Começa a dar aquelas, né, os fios de alta tensão arrebentando. As mulheres começaram a chorar e começaram a ficar apavoradas. Até quem era meio machão assim ficou com cara de medo. E todo mundo, ai meu Deus do céu, ai, 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 uns chamando o Oxalá, outros chamando o Ogum, outros chamando a Virgem Maria, outros chamando meu Pai Eterno e aquela coisa toda, por causa de uma chuvinha. Imagina na tribulação, o sol sendo abalado, a lua, as estrelas, a terra, o bramido das ondas, que ondão, os tsunami, 300 metros de altura acontecendo. Os homens desmaiando na rua de terror, de expectativa do que está acontecendo. Todo mundo apavorado, como se diz, aquele vucu-vucu, né? E por causa exatamente desses dois versículos, é que nós tivemos o nosso primeiro parêntese. Porque esses homens apavorados, todos os recônditos da sociedade, né? Os sete setores da sociedade, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, o escravo, o livre. Isso em Apocalipse 6, 15 e 16. Se escondendo nas cavernas dos penhascos, tremendo de medo, apavorado, na expectativa, com terror. Apocalipse 6, 15 e 16. Dizendo aos montes, caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Aí, o capítulo 7 responde essa pergunta. Quem é que pode suster-se? Aqueles que não se sustêm a si mesmos, mas aqueles que são sustentados pelo Senhor Jesus Cristo. Os chamados, 144 mil judeus chamados antes da tribulação, e a multidão de evangelizados, martirizados lá no final da tribulação. O capítulo 7 de Apocalipse nos dá esse plus, nos dá esse a mais, nos dá essa informação. Ainda que se você pulasse lá do 6:17 para o 8:1, a cronologia está intacta do mesmo jeito, porque o sexto selo está sendo rompido do 12 ao 17 e o oitavo vai ser rompido do capítulo 8:1 em diante. Mas nós temos essa informação adicional, que vai ter gente que, apesar de tanta expectativa, de tanto terror, de tanto vucu-vucu, de tanta corrida, de tanta lágrima e de tanto desmaio, vai ter gente sobrevivendo, os eleitos. E aí vem aí, toca-se trombeta 1, trombeta 1, trombeta 2, 3, 4, 5, 6. E acontece aquele monte de coisa, e queima o capim, e turva água e sangue, e sai aquele monte de demônio com cara de parecer gafanhoto, que é de escorpião com rabo de serpente, e sai matando, e sai dilacerando, e sai cuspindo fogo em todo mundo, e vai gente virando torrão no chão, e aquela desgraceira toda acontecendo. Aí todo mundo falando, o que tá acontecendo? Que mundo é esse que nós estamos, meu Deus? É o fim do mundo. Mas por que essas coisas todas estão acontecendo? Por quê? Por quê? As pessoas vão perguntar, por quê?
Por que que tudo isso está acontecendo? Tanta trombeta, tanta taça, tanto selo, tanto sangue, tanta destruição, tanto terror, tanto homem desmaiado no chão. O que que é isso? Nós temos mais um parêntese. Apocalipse interrompe mais uma vez a sua cronologia. Em Apocalipse 9, 21. Eu até falei que se você quiser chamar Apocalipse 11 e 14, presta atenção que tem números aqui. Se você quiser chamar Apocalipse 11 e 14 de Apocalipse 9 e 22, pode. Pode. Observa lá, ó, quando encerra a quinta trombeta, Apocalipse 9, 11 e 12. Tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Encerrou a quinta trombeta. Aí vem a sexta trombeta. Toca, aí vem 13, 14, 15, 16, 17, 18, Apocalipse 9, 19, 20, 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vai lá para Apocalipse 9, 22, que na realidade é o 11, 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Observou aí, Cida? Do jeitinho que terminou lá o quinto selo, ó, o primeiro ai passou. O sétimo, do jeitinho que terminou a quinta trombeta, eu falei selo, né? A quinta trombeta, lá no 9:12, termina a sexta trombeta aqui no Apocalipse 9:22. Mas eu já falo, mas irmão, eu tô procurando Apocalipse 9:22, eu não tô achando. É porque o Apocalipse 9:22 é o 11:14. Eu tô pulando aqui desde Apocalipse 10:1 até Apocalipse 11:13. Mas por que que você tá pulando, irmão? Porque são quase 2 capítulos, é 2 capítulos menos um versículo, parentético. Não é porque é parente, não, é porque ele forma um parêntese. Ele forma um parêntese. Lembra do parêntese? Lembra do apóstolo? Isaac, que hoje está vestido como um louva-a-Deus, veio ao estudo. Ele só falta ele ficar ajoelhadinho assim, com as mãozinhas postas, né? Que ele tá verdinho, igual um grilo. Não tá? Já viu o grilinho? O grilinho é bonitinho. Mas se eu falar assim, o Isaac veio ao estudo hoje, não muda, eu falo. Mas se eu falar que ele tá vestido igual um grilinho falante, a gente já sabe, olha lá. A gente tem uma informação adicional. A gente fica sabendo que ele tem uma camisa verde, que ele gosta da camisa verde, que ele vai aos estudos com a camisa verde. Uma informação adicional, não é? Como diz a irmã ali, passar muito bonito. Eu não tô lendo o que está escrito ali, não. O que é? Riding free. Que significa alguma coisa livre. Então, os capítulos 10 e 11 de Apocalipse, eles são parentéticos. Eles dão um plus. Eles dão uma informação a mais. Que informação é essa? Que tudo que está acontecendo porque Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu, ele cumpre. Ele prometeu a vários profetas lá no Velho Testamento, que a gente lê aqui em Apocalipse 10, que quando o anjo da sétima trombeta tocar a sua trombeta, e nós estamos na sexta, está prestes a tocar a sétima. Nós estamos no parêntese, a sétima vai tocar ali na frente, ó. Lá no Apocalipse 11:15, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta, mas ainda não tocou. Nós estamos aqui, acabou de tocar a sexta. E nós estamos vendo aqui, dentro do parêntese, no capítulo 17, falando o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Esse é o que eu quero destacar. Segundo ele, Deus, anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando a gente vai lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, não, Sofonias, Malaquias, a gente vê que Deus prometeu um reino, que Deus prometeu um descendente a Davi, que se assentaria no trono. Ele prometeu que Israel no futuro vai ser restaurado, Sião vai abençoar a humanidade inteira, o filho de Davi vai se assentar no trono, todos os reis da terra vão lá adorá-lo, vão lá levar presente, os santos vão ser ressuscitados. Isso fala lá em Daniel, fala: Daniel, sossega seu facho, não esquenta sua cabeça não, você está querendo saber coisa para mais, vai dormir com seus pais, que no último dia eu te ressuscito, você recebe a sua herança, e
E os justos vão brilhar igual o sol lá no reino do meu pai. Então existe um reino prometido, existe um monte de coisa que a igreja aí foi inaugurada. E aí? Deus deu a volta em Israel, Deus chutou para lá, rasga a Bíblia? Não vai cumprir mais não? Israel tomou o toco de Deus, né? Tomou o tomé, não vai se cumprir, não vai acontecer. Prometeu, mas não vai cumprir? Não, vai cumprir. É porque a gente gosta muito de parênteses, nós estamos vivendo um parêntese, só que esse é profético, né? Isso aí, quem estudou Daniel 9, lembra lá, 70 semana de Daniel? Isso dia mesmo a gente estava estudando lá no Instituto de Educação em 1982. Eu, Carlos Augusto, a Márcia, a gente estava ali em 1982 estudando. Lembra? Lembra? Lá ali, isso do dia mesmo. Nós ficamos 9 meses estudando 4 versículos. Fala no alto-falante. Coisa rápida. Sim, sim. É mesmo? Então tá na benção. Não sabemos, a gente não pode. Só quando chegar lá que a gente fica sabendo. É acidente de carro? Entendi. Pois é, mas a gente ora que seja uma irmã a mais lá em cima, né? Porque a festa é bom quando o salão tá cheio. Então, existem várias promessas de Deus penduradas que tem que se cumprir, como diz o Isaac, CQC, custe o que custar. Então, esses dois capítulos de Apocalipse 10 e 11 é um parêntese que Deus abre na narrativa da história quando o bicho está pegando, a coisa está quente, o juízo está caindo e está muito intenso o negócio e Deus, no maior calor do juízo, ele traz à lembrança o fato de que tudo que está acontecendo é porque ele é fiel à sua palavra. Porque ele tem promessas a Israel e aos homens que têm que ser cumpridas. E para que essas coisas se cumpram, aquilo que é de Deus, mas que está nas mãos de Satanás, tem que ser reclamado. A posse tem que ser reintegrada. Reintegração de posse. Como é que é a sua expressão mesmo? É reintegração de posse? Deus está reclamando exatamente. Deus está reclamando na titularidade. Ele é o titular. É dele. A gente vê pela linguagem do próprio capítulo 10, quando o anjo louva aqui, ó, e jurou por aquele que vive pelos séculos do século, Apocalipse 16. O mesmo que criou. Então ele criou. É uma cena solene. O anjo, com as características de Deus, o sol como rosto, os pés como coluna de fogo, em pé sobre o mar e sobre a terra, que são exatamente o que está sendo reclamado, solenemente levantando a mão e jurando que não vai ter demora, que o verdadeiro titular vai reassumir a sua posse. E é o desejo de Deus, que fala no Salmo: meu filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, aprove a Deus que o seu filho reine com cetro de ferro. Isso também são profecias que estão penduradas. Então, a titularidade tem que ser reclamada. A possessão tem que ser reintegrada àquele que tem o seu direito. Nós até falamos que por isso que, ao contrário do que as escrituras mostram, normalmente a ordem que aparece nas escrituras, conforme Apocalipse 5, 13, 7, de 1 a 3, 12, 12, 14, 7, Êxodo 24 e 11, Salmo 69, 34, é falar a terra e o céu. Mas aqui, por 3 vezes nessa passagem de Apocalipse 10, fala-se o mar e a terra. Em vez de falar a terra e o mar, está se falando o mar e a terra. Conforme nós vimos, o mar, ele é símbolo do domínio do mal e da soberania satânica ilícita. O mar é símbolo do domínio do mal e da dominação satânica ilícita. É símbolo da usurpação satânica. Então, para reivindicar isso, o anjo coloca os seus pés primeiro sobre o mar, depois sobre a terra. Carlos Augusto vai fazer um comentário e ou uma indagação. Eu estou querendo indagar o seguinte, que você, na hora que você inicia o Apocalipse, e
o que eu observo é o seguinte: você vai e vem e dá uma ilustração, igual você falou. O Isaac está com a camisa verde, igual um louva-a-Deus. O que eu gostaria, vou tentar perguntar é o seguinte: então a gente pode dizer, é correto dizer que em 21 capítulos, não é isso? 21 ou 22? 21 capítulos de Apocalipse, na verdade a gente deve enxergar, a gente deve enxergar o que? Uns de 21 capítulos, na verdade, quando João Evangelista está fazendo a narrativa sobre os eventos futuros, na verdade a gente enxerga aí como uma narrativa de eventos sem repetição, uns 19 capítulos, uns 15 capítulos só, que parece que você dá a entender, uns 14 capítulos, na verdade, é uma narrativa, e os outros são acréscimos ou uma ilustração a mais, é isso? Exatamente. Esse Carlos Augusto, como sempre, ele está captando a mensagem, né? Ele é pródigo em aprender, né? Mas deu bizil aí? Ah, tá saindo lá. Tudo que está sendo apresentado nesse capítulo aponta para a titularidade que está sendo reclamada. Para dar ênfase nisso, o anjo, né, com as suas características de glória, de fidelidade, de majestade e de mutabilidade, que é a nuvem, o arco-íris, o rosto, como só é as pernas, né, aponta para glória, para fidelidade, para majestade e para imutabilidade de Deus, principalmente imutabilidade, que Deus não muda. As características do anjo. A mensagem do livrinho, que é profética. Porque o João, nós vamos ver mais daqui a pouquinho, que ele é determinado que ele coma o livrinho. E assim que ele come o livrinho, é dito a ele, é necessário que ainda profetizes. Então sabemos que o conteúdo do livrinho é profético. Se ele come o livrinho para se imbuir do propósito do livrinho e depois é dito a ele para profetizar, então porque o conteúdo ingerido é um conteúdo profético. Então o conteúdo do livrinho, lembra, o rolo que o Senhor tomou da mão do Pai no trono era um rolo septuplamente lacrado. Septuplamente. 5 mais 2, 7. Septuplamente lacrado. Esse aqui já está aberto. Inclusive a palavra, o verbo aberto, ele está conjugado no passivo perfeito do grego, que significa que ele já havia sido aberto anteriormente. Então ele está aberto. Nós vamos ver daqui a pouquinho, estudando a palavra mistério, que mistério, ao contrário do que se pensa, mistério não é mistério, não é oculto, não é escondido. Mistério é algo que se revela. Inclusive a irmã Eugênia de São José dos Campos, ela gostou da ilustração festa. É porque a vida do crente é uma festa. É uma festa. Se não é, deveria ser. Inclusive o céu é uma festa ininterrupta. Outro dia eu estava meditando nisso. Que a festa nos céus, por um pecador que se arrepende e converte gente o tempo inteiro, então os anjos lá devem estar com o pé doendo. Que é forró full time. Né? Forró full time. Eles devem gostar de um samba, né? Então, tanto esse anjo com as suas características, como o conteúdo do livrinho, como o gesto do tomar posse, né, da reassumição da coisa, mostra a questão da titularidade. Que o propósito de Deus sob juramento aqui é de um anjo reivindicando a soberania do mundo para Jesus Cristo. É isso que o anjo está fazendo. Lembra que vamos reler o texto de Apocalipse 10. Apocalipse 10, 1. Para a semana que vem que nós vamos começar o 11. If God wills, né? Vi outro anjo forte descendo do céu. Tem algumas partes aqui que a gente já estudou semana passada. A questão do descendo do céu, do envolto em nuvem, etc. Mas vamos pegar a partir do ponto que nós paramos. Que é o comer o livro, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, Apocalipse 10, 1, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo.
tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar primeiro, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, nós vamos ver essa questão do trovão. O trovão aponta para a necessidade e a exigência de que se glorifique o nome de Deus. Vou falar nisso, esse aqui está desligado. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vinha em pé, falando de novo, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Conhece esse? O céu, a terra e o mar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus céus os profetas. Um fôlego só. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: isso aqui é muito interessante. Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé. Ó, de novo. 3 vezes. Se Deus falar uma coisa 3 vezes. Sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Não é nem comer, é devorar. Igual comia biscoito na Vila César, não lembra? E na minha boca, isso aqui acho que não é da época de ninguém, talvez ali da Cida e do Caso Augusto. Lembra do come no Vila Sésamo? Biscoito. Eu adoro biscoito. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Deu azia espiritual. Então me disseram, então, tá vendo, como consequência de ter comido o livrinho, me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha, mais uma vez a reivindicação aí, ó. Porque a gente vê lá em Apocalipse 17 que os reis da terra, eles detêm a titularidade, e Apocalipse 17 ele fala que eles têm um só pensamento, que é oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, a titularidade agora está na mão da besta, quando Jesus vem lá no Apocalipse 19. E ele não vai querer entregar esse negócio assim, não. Por isso que vai ter que ser na marra. Nós vamos estudar isso aí no grego. Então, nós estamos vendo que a titularidade está sendo reclamada. O ato é solene. O anjo está levantando a mão e bradando em grande voz como ruge o leão. A base do juramento é o direito autoral. Viu? Já viu aquela bolinha com a letra R assim? Marca registrada? Se você olhar bem assim no microscópio, a pedrinha, a conchinha do mar, tem lá um R dentro de um círculo. Tem direito autoral. É God. É um G. É um JC. Jesus Cristo. Tem direito autoral. É patenteado esse negócio aqui. Então a base do juramento do anjo é o fato de que Deus é o criador desse negócio aqui. Então ele é o titular, ele é que é o dono. Por isso que ele brada como um leão. Quem que é o leão da tribo de Judá? Tá tudo apontando aqui para Jesus, né? Ele brada como um leão para enfatizar a força, a realeza e a posse que vai ser obtida por Jesus Cristo. É engraçado que quando você olha aqui quem tem rugidos e rugidos.
tem aquele rugido preguiçoso, assim, quando o leão já comeu, ele tá de boa, né? É o caso Augusto depois do almoço. Ele encosta o táxi lá na rodoviária. É aquele rugido de satisfação. Eu vou falar agora. Eu tô falando que tem. É porque nós lemos aqui no texto aqui, ó. Aqui, ó. O anjo aqui no verso 3, ó, bradou em grande voz como ruge um leão. E em resposta ao brado dele, os 7 trovões. Né? Aquela trovoada séptupla. A gente tem que imaginar a coisa, né? O anjo rugindo como leão, depois saiu aquele o rojão de 7 tiros, né? 7, né? 7 trovões. E tem uns que dá chabu, né? Mas não é o caso aqui. Com Cristo não tem chabu. Então, chegou mais um padre. Eugênio, aleluia. Marcelo está falando que está ao vivo em Lagoa Santa. Amém. Os irmãos estão aqui. Eles estão gostando do teatrinho, né? Ainda bem que aqui é tudo uns palhaços. É o cello! Como é que tá Lagoa Santa aí, rapá? Então, Marcelo, o negócio é o seguinte. Existem rugidos. E esse rugido em específico aqui é aquele rugido de quando o leão acaba de matar o servo, matar a sua vítima, a sua presa. Aí ele fala, ó, aqui como é que eu mando esse negócio? É aquele rugidão. Aquele rugido de quem tá com tudo e não tá prosa, como se diz. Sabe como é que é o rugido de posse? Eu matei e esse treco aqui é meu. Entendeu? É aquele rugido de eu sou o rei da floresta mesmo, né? É aqui que manda nesse negócio. É eu que mando esse trem aqui, filho. Eu sou o leão da tribo de Judá. E que quando o anjo bradou, né, com a voz de Jesus, o rugido do leão de Judá, em resposta ao brado rugido do anjo, os 7 trovões respondem. Por que são 7 e por que são trovões? 7 a gente sabe que é inteireza. E trovão na Bíblia significa reclame da glória. Sabia? Reclame da glória. Trovão é símbolo de reclame da glória do Criador. Nós vamos ver isso em Salmo 29. Quando trovoa, existe o verbo trovoar? Né? Eu trovoo, tu trovoas. O trovão é um lembrete para o homem que ele deve atribuir glória e honra ao Deus Criador e adorá-lo. Porque ele é que é o que detém o direito autoral desse negócio aqui. Viu? Quando trovoa, o trovão é símbolo do poder criador. Do poder que Deus tem de dar vida e de destruir. Ele tem poder de dar a vida e de tomar a vida. Ele tem o poder de criar e de destruir. Isso é dito em várias passagens. Inclusive em Jó 37,5 e Salmo 18,13. Mas isso está em 300 passagens da Bíblia. Não, vocês estão com medo daquele que só pode destruir o corpo? Não, muito pelo contrário, você tem que ter medo, receio, temor daquele que pode tanto destruir o corpo como pode lançar a alma lá na guiena, lá no lago de fogo. Entendeu? O máximo que o diabo pode fazer é matar seu corpo. Deus tem poder sobre tudo. E quando trovoa aí, o homem deveria se lembrar com aquele trovão de que quem criou tudo isso aqui e disponibiliza gentilmente, não como eu acabei dentro da sua Bíblia, não baseada na moral do homem, mas porque ele é macrotumos, ele é longânimo, ele é bondoso, ele doa. O que quer dar? Ele é bom para contar. O Senhor é bom para todos. Lembra? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom para todos. Nem sei há quantos 200 anos a gente cantava isso aí. Deus é bom, ele vai sol para todo mundo, vai pro feio, vai pro bonito, vai pro caso Augusto, caso Hamilton, você viu que o feio veio primeiro. Vai pro
vai pro chato, pro bacana, vai pro mal, vai pro bom. É sol, água, é graça logística, como dizia o nosso antigo e amantíssimo pastor. E quando a gente chega no Salmo 29, vamos lá no Salmo 29, 7, porque toda a glória é de Deus. É isso que quer dizer todo trovão, os 7 trovões. 7 é toda e trovões é o reclame da glória devida ao Criador, porque ele é Criador. Salmo 29. E no Salmo 29 nós encontramos o trovão 1, o trovão 2, o trovão 3, o trovão 4, o trovão 5 e o trovão 6. Bem como o trovão 7. Estão todos aqui, ó. Olha lá, Salmo 29. Tanto é que a gente, não sei se é da sua época, né? A gente cantava esse Salmo 29. Ó. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. É, exatamente. A gente só cantava coisa boa, viu? Só cantava Bíblia. Lembra, casal? Esse tempo bom esse tempo, hein? É. Os cedros do Líbano. Então, olha lá no Salmo 29. Olha lá, quando um trovão soa, a natureza está dizendo, marca registrada. Está até escrito aqui na minha Bíblia, não está aqui. Quando um trovão soa, é o Salmo 29 inteiro. Mas nós vamos ler 7 vezes, vai trovoar aí, ó, do versículo 3 até o 9. Ó. 3, blum, 4, blum, 5, blum, 6, blum, aí vai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouvir a voz é o trovoar. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Salmo 29, 3. Salmo 29, 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do livro. Cedro, não sei se você sabe, é símbolo de resistência. É símbolo do que é forte. É símbolo do que aguenta. E o Senhor despedaça só com a voz. Assim, ó, quebra, quebra. Entendeu? Observa no Salmo que a voz do Senhor vai ser citada 7 vezes. É uma referência aos 7 trovões. Quando troveja, a natureza está dizendo, marca registrada, tem dono. Quem fez foi God, Jesus Christ. Entendeu? Então, observa que a voz do Senhor tanto está fazendo coisas construtivas, como ele está destruindo também. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele constrói, ele destrói. Ele faz gerar bonito, lindo e bonitinho. Ele faz parir igual um aborto. Ele faz o que ele quiser. Ele dá saúde, ele dá doença. Ele cria o mal, ele cria o bem. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano, ele é Deus. Você vai reclamar porque a arara é azul? Tem da vermelha também. Mas você queria que fosse fúcsia? Queria que fosse prateada? Então, discute com o homem lá em cima. Ele que fez. Ele te fez com essa tez amorenada, né, que é muito bonita, inclusive, sua cor. Um rapaz amelaninado. Né? Ele fez o meu cabelo assim, louro como o sol. Cada Deus é soberano. O nosso antigo pastor falava que gostava de estar lá na frente. É um privilégio que o pastor tem, eu também tenho às vezes. Né, de contemplar os irmãos lá embaixo, que a gente vê o bom humor de Deus, né? A diversidade, né? Como é que Deus faz as coisas. Então, observe que a voz do Senhor está fazendo e está desfazendo coisas. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. E desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Estou falando, é glória. Tá vendo? O símbolo ele é determinado pela associação contextual. Aonde você vai achando símbolo, você vai associando aquilo nos seus contextos, aí você vai estabelecendo o significado. Hoje você vai sonhar com essa música, vai deitar cantando essa música. Salmo 29. O Senhor preside os dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá... É engraçado, um Deus tão poderoso, tão lá em cima, e depois ele vem se importar com a turma michuruca aqui embaixo. Né? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Porque o negócio do grande barato dele não são as galáxias,
não são os buracos negros, trilhões de estrelas, sei que lá, cachoeira de 300 metros de altura. O negócio dele é o coração do homem. Ele quer saber de Casa Augusta. Deus é um fofo. Como diz o Casa Augusta, chegar, vou dar um beijo na bochecha dele também. Ele curte é o homem. Se ele fez essa maravilha toda aí, mas que ele gosta mesmo é da Cida. Ele gosta mesmo da Lulu, mais ou menos do Casa Augusta. Do Isaac, do Geraldo, dos Marcelo, das Efigênias, das irmãs, dos irmãos. Eugênia. Talvez da Elaine, muito de mim, e por aí vai. Eugênia. Ele ama a Eugênia. Então, observa, tudo fala de titularidade. Está observando, Elaine? Tudo fala de titularidade. O que está acontecendo, esses juízos todos, é porque a posse tem que ser reintegrada. E o homem natural, o incrédulo, não quer entregar, então vai ter que entregar. Custe o que custar, daí os juízos. Entendeu? Daí os juízos. Mas, é CQC, como diz o rapaz ali, custe o que custar. Nós até já demos uma passando, quando nós chegarmos lá daqui, quando a gente estiver na semana 40, que nós estamos na semana 18, quando nós chegarmos lá no Apocalipse 19, conjugado lá com o 2 Tessalonicenses, nós vamos ver, mas a besta foi aprisionada. Eu já até comentei por alto, eu não vou. Só uma degustaçãozinha, né? O verbo aqui é poiesas, que significa agarrada e aprisionada à força, com violência, devido à resistência. O anticristo não vai querer entregar isso aqui de jeito nenhum. Vai ter que ser na marra. Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada. Aprisionada é poiesas. Vai ter que pegar na. Já viu aquele bandido meliante que não quer ir em canto. E vai na. O cara resiste Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: isso aqui é meu, rapaz. Não, é meu. Perdeu. Não vai querer entregar. Não vai querer entregar, não. Mas quem perdeu foi ele, filho. Porque Jesus já pagou o preço, já tá. Poiesas, Não, poiesas. P-O-I-E com acento circunflexo, S-A-S. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á. Eu gosto das mesóclises, né? As mesóclises são bonitas, não são? Ela tem cara de professora de português, lá. Cumprir-se-á. Então, o mistério. Mas você tem mesmo. De colégio estadual. O mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Uma vez que a sétima trombeta soe, Deus agora vai agir rapidamente. Quando tocar a sétima trombeta, aí agora a coisa vai ser assim, vai despejar uma taça em cima da outra. Vai ser numa sequência rápida, porque Deus quer consumar esse negócio. Essa lenga-lenga, esse ficar protelando, contagotando o juiz, dando oportunidade para o homem, só até na sexta trombeta. Quando toca a sexta trombeta, que Deus deixa o demônio destruir o homem. O demônio que hoje eles adoram aí, travestido de muitas coisas, o demônio que adoram hoje é o demônio que vai destruir amanhã. Quando chega ao ponto do Deus, fala: o demônio, vai lá, mostra a sua cara. Mostra pra eles quem que realmente você é, que vai lá e destrói, mata 2 bilhões de pessoas em uma hora. E mesmo assim eles não se arrependem, vai lá e fala: vamos fazer uma estátua para aquele demônio? Eles vão fazer uma estátua lá, o cavaleiro jogando em fogo em jogo, falei: vão adorar o demônio destruidor. Agora chega, né? Não, agora foi demais. Agora foi demais. Nem ainda se arrependeram. Fala lá em Apocalipse 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Comentário ou indagação, cuidado para não puxar demais o fio. Passa até para essa cadeira aqui, enquanto se eu tomar aguinha. Essa situação, quando você fala, eu estou observando aqui, quando você fala das pessoas naquela época, e no caso aqui, para frente, no futuro, o sentimento e a visão que eu consigo ter é o seguinte, que as pessoas nessa época, elas vão ser, como que se diz, poderosas, né? Elas vão ser poderosas, elas vão ter um destaque na sociedade do futuro a ponto de adorar um demônio.
que aquilo para eles não fazia nem cosquinha, né, em termos de discernimento espiritual, que eles estariam ofendendo a Deus naquele momento. Como já foi lido aqui umas 2 semanas atrás a questão do Salmo. Igual as estátuas que eles adoram, eles já não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Já ficou cegado pela incredulidade. Que é aquilo que a gente já leu também em Tessalonicenses, que é a operação do erro. O demônio vai fazer maravilhas de uma tal forma que, não, esse aqui, o outro lá não. Claro. Que aí a gente cai lá em 1 Coríntios 1. Que é a loucura do mundo que não conhece a sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus é uma coisa, a sabedoria do mundo é outra. Lógico. Esses europeus que vão estar governando o mundo são inteligentíssimos. Exatamente por ser inteligente demais é que eles vão se rebelar contra Deus. Claro, a questão da autossuficiência, que é péssima. Então, uma vez que a 7ª trombeta soe, Deus vai agir rapidamente para estabelecer o seu justo governo sobre a terra. O objetivo é esse. É trazer o governo de Deus sobre a terra. Nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. É o reclamo da titularidade. Os juízos dos selos e das trombetas levaram anos, tempos, para irem se desdobrando. Exatamente para dar oportunidade aos moradores da terra para arrependimento. Mas daqui para frente, é essa urgência que a linguagem aqui do texto mostra, que quando da 7ª trombeta tocar, aí já não vai ter demora não. Não fala aqui? Vai ser rapidinho. Os juízos das taças virão rapidamente, permitindo pouco ou nenhum tempo para arrependimento. O período da paciência de Deus acabou. Inclusive, a mesma palavra que aparece aqui, né, em Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á. A palavra cumprir-se-á, ela vem da mesma raiz lá de João 19:30, quando Jesus fala assim, ó, tetelestado está. Está consumado. Apocalipse 10, 7. É o complemento do cumprimento, é um complemento da consumação. Agora a coisa consuma mesmo. João 19:30 tem a mesma raiz, teleio, tetelestar. Lembra? Está consumado. É a obra tetelestada, a obra completa. A coisa fecha, é isso que começou lá na cruz, quando Cristo bradou. Está consumado! Ele morreu? É. Vai acabar, exatamente. É como que um eco que vem vindo ao longo desses 20 séculos, e daqui mais poucas décadas a coisa se consuma, no momento em que a 7ª trombeta tocar, aí agora a coisa tetelesta mesmo. A coisa consuma, a coisa se cumpre. O período de paciência de Deus acabou. O mistério de Deus agora vai se consumar, vai se tetelestar, vai se fechar, vai se cumprir, vai terminar. É um aoristo passivo do verbo teleio. Entendeu? No sentido de que Deus não tem mais o que revelar ou não tem mais o que dar cumprimento em relação a esse assunto. O que tem que acontecer, acontece aqui, agora. Custe o que custar. Vai acontecer. Agora é a hora. Acabou. Agora é a hora. Agora não tem outro jeito. Agora vai acontecer mesmo. Não tem enrolação mais. E Colossenses 2:2 ensina que o mistério de Deus é Cristo. Cristo representa a plena manifestação do poder, da majestade e da santidade de Deus. Então, quando é que os propósitos de Deus se tetelestam? Quando é que o mistério predito e previsto e antecipado pelos profetas da antiguidade se tetelestam? Quando é que a coisa se consuma? Quando Jesus Cristo volta à terra. Daqui a pouquinho. No que o anjo tocar a 7ª trombeta, vem uma sequência rápida de taças. Sabemos aqui que nós temos um parênteses no capítulo 10 e 11. No 12, no 13, no 14, no 15. No 17 e no 18. Só tem praticamente parênteses daqui para frente. De sequência cronológica mesmo aqui
é um caquinho aqui no capítulo 11. Capítulo 11, 15 a 19. Depois você pula lá para o 16, estabelecendo a cronologia de Apocalipse. Só quem gosta de anotar. Apocalipse 6, de 1 a 17. Os 6 primeiros selos. É a sequência cronológica estrita. Lembre-se, aí vem o nosso parênteses número 1, que é o capítulo 7. De 1 a 17. Os 6 primeiros selos. Aí você pula lá para o Apocalipse 8:1 até o 9:22. Lembrando que o 22 é o 14 do 11. Depois, Apocalipse, vamos dizer assim, né? Apocalipse 6, de 1 a 17. Depois, Apocalipse 8, de 1 a 21. Apocalipse 11, de 14 a 19. Não. Apocalipse, ó, repetindo. Apocalipse 6, de 1 a 17. Apocalipse 8, 1 até 9, 21. Depois, Apocalipse 11, 14 a 19. Depois... Não, ao versículo 19. Depois, Apocalipse 16, 1. 16, 1 a 21. E depois, ó, vai pular lá para Apocalipse 19, 11. 20, 15. 20, 15. Apocalipse 19, 11 até Apocalipse 20, 15. Nós estamos lá no trono branco. Depois vai vir novos céus e nova terra. Então, dentro da nossa sequência aqui, que é a tribulação propriamente dita, observa que do capítulo 11, nós já estamos tendo um parêntese aqui, o segundo parêntese, do 10:1 ao 11:13. Aí depois nós vamos reassumir a sequência a partir do 14. Depois vai se abrir um terceiro parêntese, do 12:1 até o 15:8. Ó, que parêntese grande. Que grande parêntese que nós temos aqui. Não estamos falando de parêntese, não. Eu já agitei a sequência cronológica. Acabou, pronto. O resto aí é parêntese. Mas agora eu estou chamando a atenção dos irmãos. Apocalipse 6, de 1 a 17. 8:1 a 9:21. 11:14 a 11:19. 16:1 a 16:21. E 19:11 a 21:1. É só para atrapalhar, né? A 20:15. É que depois tem os céus e novos céus e nova terra. Mas dentro da tribulação, do Apocalipse 11:19, nós vamos pular lá para o 16:1. Nós temos um parêntese do capítulo 12, 13, 14 e 15. É um grande parêntese. Um grande parêntese. 12, 13, 14 e 15. E depois nós vamos pular o 17, o 18 e a metade do 19. Então, observe que quando o anjo tocar a sétima trombeta, e a sétima trombeta vai ser tocada aqui no 11:15, vem uma sequência rápida de flagelos. Flagelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blá! No Apocalipse 16. Para então Jesus Cristo se manifestar lá no Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo voltando. Eu ali naquele terceiro, como sempre digo, naquele terceiro cavalo à esquerda, não vou nem falar à direita, à esquerda um cavalo branco com uma manchinha marrom na testa, em forma do mapa do Brasil. Entendeu? Isso é novo, a revelação é progressiva. Não, é em forma do mapa de Israel. E observa o anjo falando, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, tetelestar-se-á.
o mistério de Deus. Quando é que o mistério de Deus se consuma? Lá em Apocalipse 19:11, com a segunda vinda de Jesus Cristo. Colossenses 2:2 ensina que Jesus Cristo é o mistério de Deus. Ele é a plena manifestação do poder, da majestade, da santidade de Deus. Então, quando Jesus Cristo se manifestar a toda a humanidade, todo olho o verá. Todo olho o verá. O mundo inteiro, o planeta inteiro vai ver. Vai ser algo público, notório, explícito, esculpido em Carrara, né? Assim, aquela coisa claríssima. Então não tem mais nada que ser revelado. Que mistério que tem aí? Tudo que tem que ser mostrado já mostrou. Tudo que tem que se cumprir está se cumprindo. Tudo que tem que ser feito está sendo feito. Entendeu? É o estabelecimento do reino milenar e a criação do estado eterno. É tudo que foi prometido por Deus em todas as épocas, em todos os livros, em todas as Bíblias, se completando ali, ó. Na vinda de Jesus Cristo. Quando Cristo vier e tomar o reino, não haverá mais nenhum mistério, mas sim manifestação, revelação, descortinamento, apocalipse, não é? Apocalipsar não é descortinar, não é puxar a cortininha. Você chega, bate lá no confessionário e o padre puxa a cortininha, ele descortina, né? Você tem uma cortininha lá, entendeu? Ou quando Elaine vai se apresentar no teatrinho, o rapaz lá puxa as cordinhas e as cortinas se abrem. Aí aparece o Pedrinha Branca lá, ele canta aquele canto mavioso. Uhum. Não haverá mais demora. É teatro de meia. Tem aquele teatrinho dos bichinhos também, né? Não haverá mais demora. Agora Deus vai agir rapidamente para estabelecer o reino do seu Filho na terra. O período de paciência de Deus acabou. Acabou a primeira parte do capítulo 10, depois dessa empolgação toda. Até agora nós vínhamos falando de titularidade. Apocalipse 10, de 1 a 7, fala de titularidade. Agora, na segunda parte do capítulo 10, que vai do 8 ao 11, nós vamos falar de um outro assunto. Vou tomar uma aguinha, que é o assunto B. Nós vamos falar de assimilação. Nós vamos falar de assimilação. Nós vamos falar de testemunho. O testemunho que vem pela fidelidade. Você está entendendo isso de Apocalipse? Você lembra que você me falou que era a fim de... Não, ele há uns 300 anos atrás, você me falou, não, eu sou a fim de entender o livro de Apocalipse. Espero que esteja entendendo. No capítulo 5, o Cordeiro tomou um livro lacrado da mão do Pai. Aqui João toma um livro aberto da mão do anjo bibliotecário. É um anjo que toma conta dos livros de Deus. Apocalipse 10, de 8 a 11. De 1 a 7. Agora nós vamos falar da assimilação. Porque essa titularidade, ela tem que ser... Verso 8 em diante, de 8 a 11 do capítulo 10. Porque essa titularidade, que é o motivo dos juízos, ela tem que ser levada. Ela tem que ser apresentada. Ela tem que ser profetizada. O juiz não simplesmente faz as coisas. Ele manda um rapaz lá na casa da pessoa e fala, ó, aqui ó, rapaz. Ô, de casa. Aqui ó, rapaz, você tá intimado aqui, aparecer lá no tribunal. É o oficial de justiça. O João vai fazer o papel de oficial de justiça aqui agora. Ele vai assimilar o conteúdo da titularidade e vai ter que apresentá-la. Observa que a expressão até muda, não fala de povos, tribos, línguas e nações. Fala povos, nações, línguas e reis. Porque os reis são os detentores da titularidade lícita. São eles que usurpam por permissão a titularidade que é devida àquele dos quais os trovões falam. Não é isso? Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por isso que é bom aprender. Não é? Da assimilação do conteúdo. E isso tange a nós. Tange a nós. Vamos ver que isso é pertinente ao nosso ministério. Lhe é dito para devorar esse livro aberto na mão do anjo do bibliotecário. É lógico. Você sabe que nós não possuímos a celulase. Você viu que eu tive que fazer pesquisa na internet. Nós não possuímos uma enzima chamada celulase. Né? Porque se a gente ingerir celulose,
Você vai excretar celulose, não vai ser aproveitado nada. Você não vai transformar aquilo em energia, não vai transformar aquilo em tecido epitelial, em tecido hematopoético, em tecido ósseo, em tecido cerebral, nada. Não vai virar casamento, não vai virar Isaac. Ele vai comer e vai mandar embora, não vai aproveitar que você não tem enzima que quebra as partículas da celulose. Então, comer livro não é nem não é pouco nutritivo, é nada nutritivo, não serve para nada comer. Então, não, claro, por isso que eu vou falar que isso aqui é estudo para explicar que isso não é um sentido literal. É lógico que o João não pegou lá e falou, então beleza, Anjo. Ele não vai tentar engolir o rolo, o livro, Roberto. Aqui é um sentido figurado mesmo, porque Deus sabe que a celulose não é digerida pelo corpo, que ele mesmo construiu. Ele não disponibiliza. Quem sabe se os cientistas cruzarem, inserirem aí um genoma de cupim em nós, quem sabe a gente consegue. Então, é a terceira vez nas escrituras que é dito alguém para devorar um rolo, para comer um livro. Alguém é convidado ao banquete. Faz favor, come o livro. Isso aconteceu com Jeremias em Jeremias 15, 17. E aconteceu com Ezequiel em Ezequiel 2, 8 a 3, 3. Inclusive, na época em que Ezequiel e Jeremias foram convidados a se alimentar de celulose, eles estavam vivendo tempos de juízo. Israel, Jerusalém, estava prestes a ser destruída pelo Nabucodonosor no ano 605 a.C. e depois novamente no ano 586 a.C. Era tempo de juízo. Ezequiel 2, 8 a 3, 3. Saúde! Então, Ezequiel e Jeremias viveram tempos de juízo. Só que ali era um juízo nacional, agora é um juízo global. É um juízo mundial. Quando um terceiro alguém, no caso João, o apóstolo na ilha de Pátmos, está sendo convidado a comer o rolo. E isso é uma linguagem poética. Comer é a forma poética, a forma lírica, a forma figurada da Bíblia falar assim: receba conhecimento. Aí isso vai te iluminar, João 6. Uma vez que você recebe conhecimento, absorve, porque o hambúrguer que o Isaac come hoje é o Isaac de amanhã. Não é verdade? Nós somos o que comemos. Eu vivo isso, né? Eu estudo muito isso, eu curto fitoterapia, né? De casa de Ferreira, espeto de pau, né? Namoro com a... Né? Recebimento de conhecimento. Integração por comunhão. Comer é uma figura que quer dizer integrar-se por comungar-se. Quando Cristo fala assim, é necessário que você coma da minha carne, beba do meu sangue, está falando, você tem que receber de mim, você tem que me conhecer, você tem que comungar comigo, você tem que permitir que eu entre na sua vida e entrar em minha vida. A gente tem que andar junto, a gente tem que ser um. Era uma linguagem figurada, e o pessoal queria jogar pedra nele, né? Porque falar para judeu beber sangue e ser antropófago era os discípulos mesmo, o próprio Pedro falou assim, mestre, duro esse discurso, hein? Aí Jesus falou assim, querer retirar-vos vós também. Inclusive, uma vez o pastor Glai com Terra Pinta, ele fez uma pregação que era o culto de quem quer jogar Jesus fora, né? E tem o culto do quem quer receber Jesus, quem quer desreceber Jesus, levanta a mão. Vós quereis também retirar-vos, né? Está escandalizado comigo? A porta da casa, como é que é? A porta da sala é a serventia da casa, né? Como se diz. Ou seja, não, claro, é impossível. É impossível jogar Jesus fora. Isso é só, estou fazendo eu estou sendo antiteticamente didático, né? Fazendo um ensino por antítese. Por antítese e por hipérbole, né? Por exagero. Não, é uma hipérbole, é um exagero mesmo. E a mesma, se a gente é o que a gente come, né? O hambúrguer de hoje é o Isaac de amanhã. A mesma coisa é com a palavra de Deus. O que nós aprendemos com a palavra de Deus deve tornar-se a nossa vida. Ela nos faz agir. Você vai lá e lê. Não mentais uns aos outros, mas
dizei a verdade. O que você vai fazer? Você vai parar de contar mentira para o seu irmão, você vai começar a falar a verdade para o seu irmão. Ou seja, o que você aprende e apreende com a leitura, ou com o ensino, ou com a meditação da palavra de Deus, é aquilo que você começa a praticar. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, Apocalipse 19:10, um dos primeiros versículos que foram ditos aqui há 18 semanas atrás. O intuito da palavra de Deus é fazer com que você haja e seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Aliás, o fato que mostra que você realmente aprendeu é quando você começa a agir e aparecer com Jesus Cristo. Quando os seus comportamentos, a sua ação, o seu testemunho, você não, mas esse rapaz é um Jesus Cristo, hein? Ele é cada vez mais parecido com Jesus. Né? Ou seja, tem que estar a lápis aqui. O problema da igreja, o problema da igreja da Laodiceia. Finalmente, depois de anos de oração, 30 anos orando, eu descobri de que mornidão é símbolo. Tá vendo? Eu já dei um estudo de 7 igrejas umas 2 vezes. O problema da igreja da Laodiceia, e por isso que Satanás trabalha agora na igreja de Laodiceia, no sentido de torná-la indistinta. Mornidão é símbolo de indistinção. Mornidão é símbolo de indistinção. Aí eu estava meditando, isso aqui foi aquele dia, lá dentro do 11:35:01, já no último ponto, faltando 3 minutos, assim, 20 segundos para descer do 11, me dá um pedaço de papel que eu tenho que anotar esse negócio. É porque eu fico assim, né? Eu quero ser bem-aventurado. Você fala que é bem-aventurado quem medita na sua lei de noite. Eu medito dentro. Eu vou perder meu tempo dentro do 11 pensando em quê? Eu vou ficar 15, 20, 30 minutos dentro do 11, ficar pensando na palavra de Deus. É lógico, eu não sou burro. Eu vou transformar aquilo em galardão. É lógico. Então, o problema da igreja de Laodiceia, porque ela é morna, é porque ela é indistinta. Você olha assim, que a maioria dos crentes, pensa para você ver a igreja de Laodiceia. Então, assim, ele é crente? Não sabia? Ou seja, você olha para ele assim, incrédulo e crente, tá a mesma coisa. Mas eu estudei 4 anos com esse menino, hoje que eu estou descobrindo, na formatura, eu estou descobrindo que ele era crente. Era ou é? Não sei. Ele é morno, ele é indistinto. O objetivo do ingerir a palavra de Deus, do se alimentar da palavra de Deus, é que cada vez ela te torne mais distinto, mais diferente do mundo. A palavra não fala que a gente tem que ser igual luzeiros brilhando no meio de uma geração corrupta. Agora eu até me pisco esse versículo, mas não sei onde é que está esse versículo, mas tem esse versículo. Que a gente tem que ser igual luzeiro que grita, que se distingue, falando, aquele ali é crente, viu? Olha lá, crente. Tem cara de crente, faz igual crente, anda igual crente, só fala as coisas de crente. Você nota. O crente, ele tem que ser notado. Esse é crente. Agora, aquele que fala assim, ele é crente? É Laodiceia, é morno, ele é indistinto, você não distingue. É perdido, ele é crente, ele é perdido, ele era, não é, vai ser. E qual o motivo que João Evangelista, falando ali naquele momento, Jesus fala através dele, fala assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, já que você deu uma peneirada, né? Uma iluminada nisso aí. Você bateu o ouro aí, então bater agora essa parte. Por que o Senhor Jesus ele é tão assim violento nessa situação de falar, estou a ponto de vomitar-te? Primeira coisa a ser destacada, a macrotumia, macrotumos, né? O amor de família, o amor que Deus tem pelo homem. Fala assim, já te vomitei, vou te vomitar. Falou, estou a ponto, então... Foi até por causa disso que eu cheguei nessa meditação, que é o seguinte, no dia de frio, você quer um café quente. O café morno já não resolve tanto. No dia de calor, você quer um chá gelado. Um chá morno já não resolve tanto o seu problema também, não é verdade?
No dia de calor, um chá gelado. No dia de frio, um chocolate, um café quente. Agora, morno nas duas situações não vai te refrescar nem vai te esquentar. Como eu disse, é xanguana. A minha mãe chama de xanguana. É um café meio... dá vontade de cuspir mesmo. Eu não tomo, ela toma. Pode ser aquele café espumando, aquele último que sai da garrafa já meio mole. Aquele eu não tomo de jeito nenhum. Ela toma, ela gosta de tomar café depois da janta. Do jeito que vier, toma. Eu já não... Pra mim tem que ser pelando. Queimando a língua, descendo assim até rápido. Então, a gente já vê que Deus, ele sempre é a favor da reconciliação, sempre ele é a favor de dar uma chance. Né? Ele já poderia ter vomitado, mas estou a ponto de vomitar. Então ele está dando um boi ainda, né? Ó, acorda aí, rapaz. Esfria, esquenta, dá seu jeito, sai desse estado que você está nele. Isso, não sei se você se lembra, quando nós estudamos as 7 igrejas, nós estávamos, e até foi citado aqui há 15 semanas atrás, as cartas às 7 igrejas, ela diz respeito à igreja que professa o nome de Jesus Cristo. Não é especificamente a igreja de nascidos de novo. É todos aqueles que vêm professando o nome de Jesus Cristo ao longo desses 2000 anos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, inclusive os irmãos da igreja romana, que são representados pela igreja de Tiatira. A qual já não tem mais oportunidade de arrependimento, porque ele já deu 1000 anos já e eles não querem arrepender. Ele deu deite tempo, mas você quer deitar com a Jezabel. Então, vou matar seus filhos tudo. Isso foi lá no nosso estudo. Então, essa igreja que professa o nome de Jesus Cristo e que é indistinguível, que não se distingue dos que são perdidos, ela vai ser vomitada na tribulação. Uma igreja que professa. Vai ter muito luterano, muito batista, muito wesleyano, muito presbiteriano, muita gente de rótulo protestante dentro da tribulação. Que são pessoas que vão lá na igreja da Jesus, tem pastor, ajoelha, ora, mas só não é nascer de novo. É morno. Ele é indistinto. Ele faz tudo, algumas coisas que o crente faz no domingo, e de segunda a sábado ele é o mornão. Ele é o indistinguível. Então ele vai ser vomitado. Vomitar é óbvio, é figura de rejeição. Né?